Olá, alunos, como vão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Alessandro. Vou fazer agora com vocês a correção da primeira atividade que eu mandei para vocês sobre Revolução Inglesa. Então vamos lá. A primeira questão aqui que vocês têm que responder é a seguinte: Olá, alunos, vamos iniciar agora os estudos sobre Revolução Inglesa. Para isso é necessário compreender o que é uma revolução e entender sobre o contexto histórico desse país. Quando se fala sobre a Inglaterra, o que vem à sua mente? Escreva sobre o que sabe desse país. Então, como o próprio nome diz, a Revolução Inglesa foi uma revolução que aconteceu dentro da Inglaterra. Então, para a gente poder entender sobre a Revolução, nós precisamos entender sobre a Inglaterra. Então, por isso, essa primeira atividade, a intenção é que vocês conheçam mais sobre a Inglaterra. Então, aqui nós temos uma imagem da bandeira do Reino Unido. E vocês tinham que colocar o que você sabe sobre esse país. É uma questão pessoal, tá? Vocês vão colocar aquilo que vocês conhecem do país. Então não teria uma resposta pronta para eu estar passando para vocês. Mas é aquilo que você sabe, uma questão pessoal. Agora a próxima questão. Quando se fala em Inglaterra, algo que vem à mente de muitas pessoas é a rainha da Inglaterra, Sua Alteza Elizabeth II. Diferente do que muitos imaginam, vários países ainda adotam a monarquia como forma de governo. Monarquia, como você já viu, é a forma de governo em que um chefe da nação é um rei. Pesquise sobre a monarquia da Inglaterra e assinale as informações corretas. Então aqui nós temos uma imagem da rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, e vocês teriam que fazer uma pesquisa sobre a monarquia inglesa. Como é que funciona a monarquia na Inglaterra? Se eu colocar no Google, monarquia na Inglaterra, características, como funciona, enfim. E aí, a partir dessa pesquisa de vocês iam assinalar aqui quais são as respostas corretas, tá? Então vamos lá, vamos ver cada uma delas. Primeiro, na Inglaterra, a rainha faz o que quer, governa do jeito que achar melhor e não pode ser julgada por ninguém. Bem, essa resposta aqui ela está errada, porque na Inglaterra a rainha não faz exatamente aquilo que ela quer. Ela tem um parlamento e ela tem que obedecer ao parlamento. Ela precisa do parlamento para poder governar, senão vai ter problema, tá bom? Então, a rainha é chefe de Estado, ela representa a nação inglesa, a unidade nacional, não tem poder de governar o país. Exatamente. Então, essa aqui é correta. Então, exatamente, a rainha Elizabeth II, no caso, ela é uma representante da nação. Ela tem um poder que a gente chama de poder de Estado. Poder do Estado. Ela representa o Estado, ela representa a nação inglesa. Mas ela não tem um poder de governo. Poder de Estado e de governo é diferente. De Estado, como eu falei, é o poder representativo, ela representa a nação. Agora, chefe de governo é aquele que realmente vai governar a nação, ou seja, aquele que vai distribuir os impostos, vai fazer os programas de saúde, os programas escolar, enfim, tudo isso quem faz lá na Inglaterra é o primeiro-ministro, não é exatamente a rainha. Tá? A rainha ela representa o Estado. E aí tem o primeiro-ministro que governa a nação no lugar dela. Então, o primeiro-ministro tem essa função de governar no lugar dela. Então, a primeira resposta, a segunda aqui está correta, a rainha é chefe de Estado, ela representa a nação inglesa, a unidade nacional. Não tem poder de governar o país. O terceiro, a monarquia é um dos fatores responsáveis pelo fato da Inglaterra não ser um país desenvolvido. E, obviamente que isso aqui está bem errada, porque a Inglaterra é um país desenvolvido, mesmo sendo uma monarquia. E algumas pessoas têm a seguinte visão de que um rei, uma monarquia, é algo atrasado, mas isso não é verdade. Independente do se é uma monarquia ou se é uma república, como o nosso país, os países podem se desenvolver sim. Tá? Então, nós temos vários exemplos de monarquias que são bem desenvolvidos, como é o caso da Inglaterra, como é o caso do Japão, entre outros países. A próxima questão. A monarquia na Inglaterra é chamada de monarquia constitucional, ou seja, que possui uma constituição e também um parlamento. Correto. Realmente, a monarquia na Inglaterra é chamada uma monarquia constitucional e também parlamentarista.
Porque ela tem uma Constituição. Para aqueles que não sabem, Constituição são o conjunto de leis de um país onde todos devem seguir. Então tem uma Constituição. E ela também tem um parlamento. O parlamento, ele é como é a nossa Câmara do Deputado aqui. Então os parlamentares são como os nossos deputados aqui no nosso país. É o poder legislativo, ou seja, eles têm o poder de criar leis. Eles são representantes do povo. Então, lá na Inglaterra, as pessoas votam nos representantes do parlamento e esse parlamento que vai escolher o primeiro-ministro. E aí a rainha ela vai aprovar, né, a escolha desse primeiro-ministro. E aí o primeiro-ministro que vai governar o país. Então, a resposta 4 está correta. A 5, na Inglaterra a rainha não governa a nação. Quem governa é o primeiro-ministro. Certinho, como eu já tinha falado. Quem governa na Inglaterra é o primeiro-ministro. Não é a rainha. A rainha ela apenas representa a nação. Ela é uma chefe de Estado. Quem é o chefe de governo na Inglaterra é o primeiro-ministro. A rainha Elizabeth II foi escolhida por voto popular em eleições livres, por isso é admirada pelo mundo desenvolvido. Não, essa aqui está erradíssima. Na monarquia, o poder é passado de forma hereditária, ou seja, de pai para filho, não através do voto. Então, a rainha Elizabeth II não foi escolhida por voto popular, tá bom? Então, vou terminar por aqui esse primeiro vídeo e depois eu continuo no próximo vídeo.